Irmãos e irmãs, que privilégio nós temos da parte de Deus, de adorar esse Deus vivo, esse Deus verdadeiro, e como parte da adoração, receber a sua preciosa instrução. E hoje nós temos o recurso da luz, né? Mas mesmo quando ficamos privados desse recurso, nós adoramos. Domingo passado foi uma demonstração clara disso. E claro que nós não vamos ignorar que é muito bom estar aqui com a luz hoje, né? Mas foi um tempo também muito precioso domingo. Você há de concordar que Deus foi gracioso e nós fomos edificados. Quero aqui, antes de partilhar a palavra de Deus, fazer menção aqui do meu xará, Fábio Diniz, Débora e suas crianças. Alegria ver vocês e receber vocês. Eu o vi no outro dia, acabei não tendo a oportunidade de vê-lo, mas hoje está no meu radar e eu faço menção. É muito bom receber vocês aqui nessa noite e tantos outros irmãos e famílias que estão entre nós. Para aqueles que estão entre nós pela primeira vez, nos visitando neste mês de janeiro, nós estamos trabalhando uma série de exposição de mensagens temáticas sobre a pessoa do Senhor Jesus. Nós estamos deixando a Escritura responder a pergunta: quem é Jesus? E aí nós já vimos, porque todas essas facetas das verdades bíblicas que nós já vimos versam sobre a mesma pessoa. Quem é Jesus? Jesus é o prometido, nós ouvimos no primeiro domingo. Quem é Jesus? Jesus é o Cordeiro. Quem é Jesus? Jesus é o Senhor. Quem é Jesus? Jesus é o Salvador. Quem é Jesus? Jesus é manso. Quem é Jesus? Jesus é Deus. Quem é Jesus? Jesus é o Rei. E quem é Jesus? Nessa noite nós vamos ver que Jesus é o juiz. E nós poderíamos avançar e falar que Jesus é o sumo sacerdote, que Jesus é o sacrifício perfeito e muitas outras verdades acerca da mesma pessoa do nosso bendito Salvador, nós poderíamos aqui ouvir. Mas nós fizemos um corte e falamos no mês de janeiro, aos domingos e às quartas-feiras, nós vamos trabalhar essa temática. E como são mensagens temáticas, eu quero iniciar a leitura do texto no quinto livro da Bíblia, o Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. E depois eu peço a gentileza que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos abri-la e manuseá-la em outros textos que falam sobre a verdade do Senhor Jesus. Quero começar com esse texto, porque ele fala que aquelas coisas que Deus já trouxe para nós, que Deus já revelou, elas devem ser apreciadas por nós. Então o texto diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Às vezes a gente quer ficar sabendo ou saber daquelas coisas que Deus não revelou. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras da lei, diz a Escritura Sagrada. Eu convido você uma vez mais a fechar os olhos e a orar ao Senhor Deus. Senhor Deus, tudo quanto o Senhor revelou, que está no texto santo, nós queremos aprender, nós queremos essa instrução, nós queremos este consolo. Nós queremos que esse texto venha até nós e nos transforme, nos enriqueça na graça e no conhecimento de Jesus, pois para isso nós somos instados a crescermos na graça e no conhecimento de Jesus. Que nessa noite o teu Espírito, o Espírito da palavra, opere em nós, na nossa mente, no nosso coração, e nos dê disposição para ouvir a tua voz nessa noite. É a nossa oração em o nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Jesus, o juiz. Irmãos, eu tive o privilégio, pela graça de Deus, de ser pastor de uma juíza, lá no estado do Espírito Santo. E era muito bom estar com ela, aprender com ela, ouvi-la. Gostava muito de ouvir os casos que ela contava, e falando da sua lide e da sua vocação. E dentre eles, ela dizia, dentre os casos que ela contava, ela dizia: pastor, há um tipo de crime no Brasil que todos são penalizados, que é aquelas pessoas que deixam de pagar a pensão para os seus filhos. Ela diz que, nessa matéria, ricos e pobres vão para o xilindró. Mas ela dizia que no início do seu magistrado, ela contava, e nós não tínhamos esses recursos tecnológicos como nós temos hoje, o caixa eletrônico, e hoje, né, mais do que isso. E ela disse que tinha aqueles pais que iam protelando, tentando se esquivar aqui e ali, mas chegava no momento que eles tinham que comparecer novamente para prestas do que.
e ela deixava para convocar esses pais na sexta-feira, às 16 horas, estrategicamente, porque ela queria dar uma lição para eles. Às 16 horas, então, ele chegava e explicava lá dava as suas justificativas, que não tinham fundamento, e às 16 horas ela mandava levar o cara para o Chilindró, porque ele não tinha como recorrer ao banco. O banco já tinha fechado, 16 horas estava fechado, não tinha caixa eletrônica, não tinha como fazer o que nós temos hoje. Porque se tivesse, o camarada, não, eu vou. Mas não tinha como. Então, aquele fim de semana, de sexta-feira, no finalzinho da tarde de sexta-feira, sábado, domingo, acabava servindo de lição e o cara colocava tudo em dias. Pagava as pensões atrasadas e etc e tal. Tive a oportunidade de ser pastor também de um jovem lá na primeira igreja, como muitos jovens que nós temos aqui. E ele foi assistente de juiz. E depois de um tempo ele falou assim, olha, é uma educação tão bonita que eu vou falar com o pai, que eu vou abrir mão desse emprego e vou estudar, que eu quero ser juiz. E ele estudou por 4 anos, fez prova de concurso por 4 anos. E agora, estando com o pai dele lá em Vitória, nesse mês de janeiro, o pai dele falou, pastor, eu estou contando isso porque eu tenho na figura do juiz em mais alta conta. Eu sei que esses dias a coisa está meio avacalhada, você tem as suas posições, Beltrano tem, mas eu não quero que você se atenha a isso. Porque nós queremos ouvir, nós precisamos ouvir o que diz a Escritura. Eu tenho em alta conta a figura do juiz. Eu tenho. Né, o caráter ilibado, é assim que eu olho para o juiz. Eu acho que o juiz é aquela pessoa que tem um caráter ilibado, conduta irrepreensível, homem ajuizado e maduro, imparcial e justo, dentre outros predicados que nós poderíamos falar sobre o juiz. É assim que eu vejo. E se eu vejo com essa miopia que eu tenho, e com essa incapacidade de ver com precisão aquilo que nós entendemos e compreendemos nessa nossa esfera, nessa nossa existência, minha mente, o meu coração ficam ainda mais encantados com o Senhor Jesus. Porque Ele tem esses predicados dos quais eu fiz menção aqui, e não há divagação, não há variação. O currículo dele é maravilhoso. É maravilhoso. Ele, de fato, incorpora tudo isso que nós fizemos menção. E dito isso, irmãos, eu quero dizer para vocês nessa noite, e minhas irmãs também, que há somente 2 tipos de relacionamentos com Deus. E eu quero que você preste muita atenção, porque já que nós vamos falar, Jesus é o juiz, nós vamos deixar a Escritura responder, você precisa entender que uma vez que o Senhor Jesus é o juiz, existe tribunal. E uma vez que existe tribunal, existe também um julgamento. Então eu já começo mostrando para você que há somente 2 tipos de relacionamentos com Deus. De modo que todos estamos, de alguma forma, em um ou no outro relacionamento com o Senhor Deus. E eu explico isso. A primeira relação, não exatamente nessa ordem, é a relação de inimizade com Deus. Você está aqui nessa noite e não tem como você estar numa neutralidade. Pode ser que você esteja aqui e você se encontra numa relação com Deus de inimizade. Você é beligerante, você é inimigo da cruz, você é inimigo de Deus. Você se encontra num estado de rebelião contra Deus. Talvez seja o caso de alguns de vocês, mesmo tendo religiosidade, mesmo tendo pais crentes ou religiosos. Faz parte da descrição da Bíblia estar nessa condição. A segunda é a relação de amizade com Deus. A relação amigável de alguém que foi alcançado pelo Evangelho. De alguém que foi reconciliado com Deus pelos méritos de Cristo, por aquilo que Cristo fez na cruz. Então, existem esses 2 tipos de relacionamentos. Ou você faz parte de um, ou você faz parte de outro. Não existe neutralidade. Pense nisso. Ou você é amigo de Deus por conta do que Cristo fez, ou você é inimigo de Deus. Em qual relação você é qualificado? Em qual relação você é qualificado? Agora, me deixe preparar uma plataforma de argumentação bíblica, teológica, para a gente tocar nesse ponto da revelação que diz que Jesus é o juiz. Eu quero aqui montar uma plataforma considerando os estados
da pessoa de Cristo. O que eu quero dizer com isso? Na teologia a gente estuda e a gente fala sobre o estado de humilhação de Cristo e o estado de exaltação de Cristo. Então eu quero construir isso com você, eu vou precisar que você abra sua Bíblia no Evangelho de João para a gente começar a pensar isso. Essa questão da Jesus no estado de humilhação e no estado de exaltação, e daí nós vamos escalando, nós vamos colocando os pés nos degraus e vamos perceber o quão é importante você conhecer a pessoa do Senhor Jesus como juiz. Como parte da humilhação do Senhor Jesus, o Filho de Deus, ele se encarnou para salvar os pecadores, não para julgar. Então veja só, eu vou repetir isso, para a gente entender. O estado de humilhação do Senhor Jesus, como parte da humilhação dele, Jesus, o Filho de Deus, ele teve que se encarnar. Ele teve que se tornar um de nós para salvar os pecadores. E não para ação. Então vejam comigo o que João vai dizer acerca do Senhor Jesus. No capítulo 3. Nós vamos começar no capítulo 3. Não vamos ler vários versículos, mas alguns nós precisamos entender que são declarações que estão no Evangelho de João. Tem, mas aqui nós precisamos ver e constatar isso. Veja então no famoso texto de João 3:16 e no 17 o que diz. Porque Deus amou o mundo todo que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o versículo 17. Porque Deus enviou ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Em que condição estamos falando? No estado da encarnação de Cristo, quando ele se de humilhar, melhor dizendo. Qual o propósito? Salvar os homens. Evangelho, no versículo 40, versículo 7. Vejam o que capítulo, outros versículos eu volto a repetir. Selecionei alguns só para a gente montar essa base de argumentação, de verdades bíblicas teológicas, para a gente seguir adiante e o nosso coração se render totalmente diante dessa pessoa majestosa. Versículo 47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo, diz a palavra de Deus. Em que estado nós estamos vendo essas declarações? No estado de humilhação. Ele se encarnou, ele se fez um de nós, ele se esvaziou, e ele vai dar conta então que foi com este propósito. Agora nós vamos fazer a transição rapidamente para a doutrina da exaltação de Jesus. Na humilhação, ele se torna um de nós, se identifica conosco. Com que propósito? Não para julgar o mundo, para salvar o mundo. Agora veja só como que as coisas mudam. Agora, como parte da doutrina da exaltação, Jesus, o Filho de Deus ressuscitado, ele é investido de autoridade para julgar o mundo. Então, vamos ao famoso texto de Mateus, no capítulo, volta a Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 28, texto que você bem conhece. Veja que quando ele faz esse registro, que ele vai comissionar os discípulos para que façam uma missão de discipular, vejam aqui o porquê que nós estamos falando que no estado de exaltação, Jesus é aquele que tem toda a autoridade agora para julgar o mundo. Ele é investido pelo Pai para esta finalidade. Olha o versículo maravilhoso de Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, o que é que ele disse? Vamos juntos? Então Jesus agora, estado de exaltação, ele venceu a morte, ele está vivo. E ele vai dar uma comissão à sua igreja, ele vai dizer, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora, ele está recebendo do Pai, ele tanto pode salvar, e ele veio para salvar, e ele já fez isso, e ninguém podia fazer isso, mas ele também está sendo investido de uma prerrogativa, de um atributo,
para julgar as pessoas. E olha só o que um teólogo disse sobre isso. Fazendo um paralelo, não dá para a gente fazer paralelo com todas as questões que envolvem uma corte, que envolvem um tribunal. Mas a gente pode ter algumas semelhanças, não todas. Não é sábio querer encontrar paralelo naquilo que o Senhor Jesus, no tribunal de Cristo, com aquilo que a gente vê, senão a gente cria uma armadilha. Mas há coisas que nós podemos ver essas semelhanças. Então, olha o que o teólogo disse. No tempo do reinado absoluto, todos os poderes, legislativo, judiciário e executivo, concentravam-se exclusivamente na pessoa do rei. Numa monarquia absoluta, num reinado absoluto, todos esses poderes. Esse teólogo avança dizendo assim: o trono real, portanto, possuía um peso de responsabilidade e glória ilimitado. E aí ele faz assim, ele diz assim: Jesus detém agora todos os poderes em suas mãos. Todos os poderes em suas mãos, inclusive o de ser juiz, o de julgar com reta justiça. Então veja só, fechamos essa plataforma de conversa de argumentação teológica. Estado de humilhação e estado de exaltação. No estado de humilhação, ele veio não para julgar, veio para salvar. Agora, quando ele então avança para o estado de exaltação, ele é investido de autoridade para julgar. E nós vamos ver isso à luz da Bíblia. Deixa eu dizer uma coisa, para a gente passar por essa parte e avançar. Na doutrina da humilhação, do estado de humilhação, quando o Senhor Jesus veio ao mundo, preste atenção nisso, quando o Senhor Jesus veio ao mundo, quando ele se encarnou, nós vemos na Escritura Jesus colocar o avental de serviçal. Quando ele se fez um de nós, nós vemos o Senhor Jesus colocar o avental de servo. Ele agacha-se e ele lava pés de discípulos, de gente. Ele toca em leprosos. Ele convive com gente da pior escória. Ele se torna um servo. Ele é obediente como servo. Ele caminha para a cruz como um servo. Ele se entrega como um servo. O servo sofredor. Na doutrina da exaltação, porém, quando Jesus voltar, quando ele colocar os seus pés, ele não estará com o avental de serviçal. Ele estará com a toga da justiça, de linho finíssimo. E ele virá como juiz. Por isso, não é sábio você ficar adiando o seu encontro, a sua decisão por ter o Senhor Jesus como seu Salvador. Não é sábio você ficar protelando essa importante decisão. Um tempo ele veio como serviçal. Ele veio como servo e se portou como tal, embora sendo rei, sendo Senhor e Deus. Entretanto, quando ele voltar, você não encontrará mais nele o avental de servo. Você encontrará a toga do juiz, gloriosa, que preenche os espaços, que nos deixa boquiabertos. Pense nisso. Reflita sobre isso. Permita com que essa verdade trabalhe o seu coração, para que você não tenha que comparecer diante dele, num momento que já está estabelecido, num dia já estabelecido, definido, num horário, e você escute dele uma sentença de condenação. Agora, me deixe dizer uma coisa. Fazendo uma transição para a gente ver o embasamento bíblico dessa pessoa bendita que é o juiz. O Deus Pai, a Bíblia vai dizer no Antigo Testamento, e no Novo Testamento também nós encontramos eco dessa verdade, mas a Bíblia vai dizer que Deus Pai é o justo juiz de toda a terra. E esse mesmo predicado, essa mesma função é também conferida ao Senhor Jesus no Novo Testamento. Quem é Jesus? A igreja responde nessa noite, pode responder. Jesus é o juiz. Deixemos então a Escritura falar para nós nessa noite. Vamos então abrir a Escritura agora, mantenha a sua Bíblia aberta, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Vamos ver nesse texto, que esse texto fala de tribunal de Cristo. Depois nós vamos avançar para o conceito que agora ele virá
para julgar. E depois nós vamos ver o próprio texto dizendo que, de fato, ele foi designado para tal. E ele é o juiz, então, perante quem todos nós teremos que comparecer. Com a sua Bíblia aberta, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Me permita aqui só frisar algo. Preste atenção aqui. Nós somos uma geração que nós temos dificuldade em manusear as Escrituras. Eu estou fazendo propositalmente nessa noite, para que você manuseie, para que você veja com seus próprios olhos, escutem com seus ouvidos, mas também veja com seus próprios olhos a verdade ali. Porque uma vez que nós somos uma geração ultra tecnológica, às vezes a gente fica aqui e tal, e a coisa embaraça, e trunca, e emperra, e não vai, e a gente fica ignorante das Escrituras, do ensino das Escrituras. Se você, de fato, à luz da Escritura, quem é o seu Redentor. Se você não conhecê-lo profundamente, exaustivamente, sobre o Senhor Jesus, quem é o Senhor Jesus, o teu Redentor, à luz da Bíblia, você certamente tornará-se um crente vulnerável. E eu não quero que você seja. Pelo menos na minha geração, no meu ministério, não. Então, eu estou fazendo aqui propositalmente para você abrir e ver com seus olhos e ouvir com seus ouvidos e falar, de fato está aqui o fundamento. Então, vá comigo aí, o texto diz assim, porque importa que todos nós, quantas pessoas, irmãos? Todos nós, o que é preciso? Que compareçamos perante o tribunal de quem? De Cristo. Receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do... Cuidado com a forma como você está usando o seu corpo, hein? Cuidado. O corpo é meu, eu faço com ele o que eu quero. Tudo bem. Mas lembre-se que nessa noite Deus está notificando você. Deus está nos notificando que todos nós teremos que comparecer perante o tribunal de Cristo para receber dele o bem ou o mal, segundo o procedimento que tivermos adotado na utilização do nosso corpo. Entenda-se que aqui corpo está sendo contemplado a sua totalidade, seus olhos, seus ouvidos, os seus... O que você anda ouvindo, importa sim. O que você anda falando, importa sim. E você vai ter que comparecer perante o tribunal. Então veja a ideia de tribunal. Se tem tribunal, então tem julgamento. Concorda comigo? Se tem tribunal, então terá também um julgamento. Se tem julgamento, então tem que ter um juiz. Então nós estamos construindo à luz da Bíblia para a gente chegar nessa verdade bendita. Agora volte comigo. Volte, você vai ter que manusear. Você vai ter que hoje aprender aí quase sobre os 66 livros da Bíblia. Volte para o Evangelho de Jesus conforme o registro de João. Capítulo 5, versículo 27. Depois dessa noite, nunca mais você será o mesmo. FM está sintonizado. AM, né, aquela chiadeirazinha, tal, barulho de... Hã? Então vamos aí. Olha só o que diz o texto. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o filho de... Filho do homem ou filho de Deus? Uai, a minha versão aqui diz o filho de Deus. Mas né? Aí intercala isso aí. Deus deu para ele o quê? A autoridade para... Ele salva, mas na doutrina da exaltação ele tem autoridade para julgar. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora, olhe, vai lá para a segunda carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 4, versículo 1. Isso é uma maravilha. Quando você assimila, quando você interage com o texto, você estará habilitado durante a semana a repartir e abrir o texto com as pessoas. Está aqui. Você se torna um crente bereano. Você aprende a conferir se a verdade de fato é assim. Então veja o que está na primeira ou na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Encontraram?
Sim? Sim. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Então, o que nós já vimos? Nós já vimos que existe um tribunal. Nós já vimos que ele recebeu autoridade para julgar. Nós já vimos, então, aqui que ele há de julgar vivos e mortos. Em suma, todos serão julgados por ele. Todos. Às vezes a gente vê coisas no mundo, na sociedade contemporânea, no nosso país, e você fala, como assim? Como é que pode? O que é isso? Deram uma guinada na lei, deram uma distorcida na lei para benefício de A, de B, com o Senhor Jesus. Não há esse tipo de coisa. Não há esse tipo de coisa. Nem pobres, nem letrados. Todos terão que estar perto dele ou perante ele, e todos serão julgados por ele. Agora, olha só, vá para Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 40 a 42. Veja só, esse capítulo de Atos dos Apóstolos, enquanto você está procurando, eu vou argumentando aqui. Cornélio, centurião, homem importante, autoridade romana, tinha uma vida religiosa, mas ele não era salvo. De repente, um anjo, para avolumar ainda mais a experiência religiosa dele, ele tem uma experiência. Continua não sendo salvo. E o anjo orienta que é para ele a mandar chamar Pedro. Tem a palavra do evangelho. Pedro vai trazer a instrução. E quando Pedro, então, traz a instrução, chama, inclusive, familiares e amigos, abarrota a casa de gente. Que homem, né? Se nós fizéssemos isso hoje, talvez essa igreja ficasse pequena. Talvez nós teríamos que ter outros horários de culto. Ele abre a casa dele, chama o povo, quem sabe os seus soldados, que ele liderava, para ouvir o evangelho. Está todo mundo lá. E Pedro, então, abre os lábios e Bíblia no povo. Bíblia, palavra sobre o Senhor Jesus. E aí nós chegamos aqui no versículo 40. Nessa construção que nós estamos fazendo, nós vamos ver a declaração que Jesus é. Versículo 40. Manifesto não a todo o povo, melhor dizendo, mas as testemunhas que foram anteriormente dirigidas por Deus, isto é, a nós mesmos com ele. Depois que ressurgiu dentre os mortos e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído, olha aí, constituído por Deus, o quê? Juiz de vivos e de mortos. Quem o constituiu? Deus o Pai o constituiu juiz de vivos e de mortos. Ao mesmo tempo que Pedro prega o evangelho, as boas novas, Pedro alerta Cornélio e todos os ouvintes. Olha, Deus o constituiu para ser juiz de vivos e de mortos. Quando nós pregamos o evangelho e não apresentamos as facetas de quem é a pessoa do Senhor Jesus, como Rei, Senhor e Deus e Juiz, nós estamos só negando o evangelho às pessoas. Talvez, em muitos casos, em muitas situações, nós estejamos pregando um outro evangelho. A pessoa precisa ouvir sobre a inteireza do evangelho na sua plenitude e as implicações do evangelho do Senhor Jesus. Porque caso ela tome uma decisão pela graça de Deus, ela precisa saber diante de quem e a quem ela vai servir e perante quem ela vai andar, irmãos. Talvez seja por isso que a sua religiosidade, que a nossa religiosidade seja um negócio muito açucarado, porque a gente não percebeu as implicações disso. Agora veja, vira a sua página, chega no capítulo 17 de Atos, na capital da filosofia, Atenas. Paulo chega nessa cidade e ele fica revoltado de tanta idolatria que existe ali, tantos deuses que existem em Atenas. Aquele povo que se arvorava ser um povo inteligente, intelectual, era um povo que estava na escuridão, na idolatria. E Paulo, Everson já leu na liturgia aqui, quando conclui o seu sermão, nessa cidade ele vai frisar justamente isso.
agregando outros elementos a essa questão do tribunal, a questão do dia já estabelecido e quem vai julgar, quem vai presidir nesse tribunal. Diz assim, versículo 30, 17 e versículo 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, olha só esse conceito. Notifica. Eu estou aqui, me ajudem aqui, que eu estou tentando lembrar o nome do servidor que leva o negócio na casa do cara, quando o juiz, o oficial de justiça. Notificar. Notificar. Notifica aos homens. Alguns homens? Não. Notifica aos homens que todos, em toda parte, o que é preciso acontecer com os homens? Que se arrependam. Porque, diz o texto, estabeleceu um dia em que há de julgar o quê? O mundo, de que forma? Com justiça, por meio de um varão que destinou. Nós já vimos lá no capítulo 10, versículo 42, quem é? E acreditou diante de todos, ressuscitando-o de entre os mortos. Nós estamos dentro da doutrina da exaltação. Agora veja só, haverá um julgamento. Haverá um julgamento. Você estará lá. Eu estarei lá. Eu não sei o dia, porque Deus reservou, faz parte da economia do Senhor, nosso Deus e Pai, mas tem um dia. Mas as informações que são essenciais, que você precisa receber, a Escritura está nos franqueando nessa noite, colocando diante de nós, diante de você, para que você não seja o ignorante, para que você não diga que você não sabia. Haverá um julgamento, e esse julgamento ele será universal. Notifica todos os homens. Todos os homens terão que comparecer perante o tribunal de quem? E houve um silêncio na IPG2. Perante o tribunal de quem, gente? De Cristo. Embora também seja o tribunal de Deus, o Pai. Então, guarde isso. Será um julgamento universal. Segundo, ele será um julgamento já definido, pré-estabelecido, porque estabeleceu um dia em que há de julgar. Terceiro, ele é um julgamento justo, ele vai julgar com justiça, ele vai julgar com justiça. Irmãos, essa verdade não é só para alimentar o nosso intelecto. Essa verdade é para levar-nos a uma tomada de decisão nessa noite. É para uma avaliação pessoal, individual, mas também comunitária, de como nós estamos tocando a nossa vida. E se tem tribunal, e se tem julgamento, se tem um juiz, é porque existem infratores. Existem infratores. E como essas evidências que atenuam, que mostram que de fato uma pessoa vai ter que comparecer, vai ter que prestar contas a esse, de modo que essa coisa é tudo um embasamento legal, jurídico, para que o julgamento aconteça. E o que é que configura? O que é que que é apresentado como evidência legal para que uma pessoa seja julgada perante o tribunal de Cristo? Então pense só, Deus é o rei de toda a terra. E como rei, ele tem leis. Leis estabelecidas de como devem conduzir, de como que nós devemos nos portar. Ele tem um padrão que deve nortear nossa conduta em relação a ele, em relação aos nossos semelhantes. Chamamos isso de decálogo, chamamos isso de os 10 mandamentos. Então, como rei, Deus tem uma lei, e essa lei tem sido tripudiada. Essa lei tem sido violada, tem sido ignorada, por meio daquilo que nós pensamos, aquilo que você pensa, por meio daquilo que nós falamos, aquilo que eu falo, que você fala, que tantas vezes destoa-se, e é uma agressão, uma violação da lei, e pelo aquilo que nós fazemos. Nossas obras tantas vezes são obras impuras, imundas. Um verdadeiro ataque à santidade de Deus, e por meio daquilo que nós não fazemos.
que nós chamamos de pecado de omissão. Às vezes nós sabemos que determinadas práticas, determinadas obras precisam ser realizadas por nós e nós damos de ombro e fazemos de conta que não é conosco. Talvez o outro deva fazer, mas é para mim, para você. Então, como é que a Bíblia vai qualificar esse tipo de coisa? Já que Deus é o rei e todo rei tem leis, e essas leis são estabelecidas para nortear, conduzir nossa conduta em todas as esferas da vida, como é que a Bíblia, então, vai qualificar esse tipo de coisa? Como é que a Bíblia chama isso? Ela chama de transgressão da lei. E que nós chamamos, e que a Bíblia chama de pecado. Vejam e ouçam o que diz a Escritura na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 4, que diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei, diz a palavra de Deus. A lei, ela é violada quando nós não amamos a Deus como nós devíamos amar. A lei é violada quando você não ama o seu semelhante como você devia amar. Quando nós não nos amamos mutuamente, nós violamos a lei. Quando nós não amamos a Deus conforme o Senhor Jesus disse que nós devíamos amar, nós estamos violando a lei. O desamor é uma ofensa à lei de Deus. A falta de amor para com Deus e para com as pessoas que Deus criou é uma quebra do mandamento de Deus. Quebramos o mandamento de Deus pela falta de fé, incredulidade. A incredulidade é uma alienação, um abandono, virar as costas do pecador para com Deus. A incredulidade é um pecado alienatório. É uma marca de um coração rebelde, falta de fé no que Deus está falando. Quebramos a lei de Deus quando nós rejeitamos a palavra de Deus. E por que, dentre outras coisas, além da lei? Porque as boas novas do Evangelho, elas são o parâmetro do juízo de Deus, do julgamento final, quando os justos, os injustos, os crentes e os descrentes terão que prestar contas. Por quê? Porque as boas novas são o parâmetro de Deus para julgar. Talvez você, estando aqui nessa noite, você diga: pastor, então eu estou numa enrascada. Está mesmo. Está mesmo, mas há solução. Há solução. Na condição que você está, há solução para você. Há solução. Existe um tribunal. E aquele que virá com a toga justa de linho finíssimo de santidade estará sentado no tribunal. E lá todos terão que comparecer perante ele. E no tribunal de Cristo, preste atenção, no tribunal de Cristo não será preciso seguir com a formalidade do processo da oitiva. Não precisa fazer oitiva. Não precisa esperar com que as evidências cheguem. Não precisa esperar. Sabe por quê? Porque ele conhece tudo. Ele sabe tudo. Ele tem conhecimento de cada detalhe. Não é preciso que coloque as pessoas para que elas testemunhem primeiro, para depois averiguar se essa pessoa configura-se como um réu. Ele tem todas as provas, todas as evidências estão perante o Senhor Jesus, o reto e justo juiz. E porque ele é o justo juiz, ele tanto tem o poder para declarar uma pessoa inocentada ou perdoada, melhor dizendo, porque inocente ninguém é, mas para declarar também condenada. Ele tem esse poder. Eles têm esse poder. Quem é Jesus? Quem é Jesus? A igreja pode me ajudar respondendo quem é Jesus? Jesus é o juiz. Ele é o juiz. E ele pode, portanto, nessa noite, declarar você perdoado. Mas ele pode também declarar condenado. Depende em qual tipo de relacionamento você se encontra com Deus. Lembra dos dois tipos de relacionamento que eu mencionei? O relacionamento de inimizade ou o relacionamento de amizade. Depende como que está configurando, como que tem sido desenvolvido essa sua relação. E por que que o Senhor Jesus, no seu tribunal,
não precisa desse processo legal da oitiva ou da espera das evidências, do coletar das evidências. Sabe por quê? Porque a consciência dos homens vão acusá-los diante do Senhor Jesus. A sua consciência estará à disposição do tribunal de Cristo. Eu explico isso. Quando trouxeram uma mulher para o Senhor Jesus que foi apanhada em adultério, e aqueles homens religiosos, impiedosos, esperando que o Senhor Jesus pudesse autorizar, portanto, o apedrejamento daquela mulher, o Senhor Jesus catucou a consciência deles e disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E diz o texto que a consciência deles os acusou. Quando você estiver perante o Senhor Jesus no tribunal, a sua consciência não terá o subterfúgio, o mecanismo do se esquivar, do fazer de conta que não, porque você estará diante dos olhos daquele que tudo vê. A sua consciência vai te denunciar, como ela já o faz. Sabe o que mais? Não precisa da oitiva, não precisa das evidências, porque a lei vai depor contra você. Ele não amou a Deus como ele devia amar, ele não amou o seu semelhante como devia amar, ele não se enquadrou no parâmetro da lei de Deus. O que mais? Apocalipse capítulo 20, esse eu quero que você abra, capítulo 20, versículo 12. Consciência, a lei, e diz a Bíblia que tem os livros. Os livros. Vejam, no capítulo 20, versículo 12, diz assim: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Não faz a menção de todos eles, do que são, mas eu creio que aqui tem um livro que está sendo anotado cada pensamentozinho meu, cada pensamentozinho seu, cada palavra frívola, cada ato que você comete, cada omissão minha e sua, tem um livro que está sendo catalogado cada item. Alguns mais graves, outros menos graves, mas todos eles têm a soma de todo. O que foi aberto então? Livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, presta atenção, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Você, marido impiedoso, arrependa-se do seu pecado, tem um livro. Você, mulher, arrependa-se do seu pecado, tem um livro que está sendo anotado. Você, filho, desobediente, que desonra seus pais, que não acata as instruções de seus pais, tem um livro. Deus está anotando as suas ações. A sua consciência vai depor contra você, a lei de Deus vai depor contra você, e os livros serão abertos. E não é invenção dos homens, não são evidências forjadas, é o próprio Deus que tomou ciência e anotou cada uma das nossas faltas. Cada uma delas. Quem estará no trono? No tribunal? Jesus Cristo. Quem é ele? Ele é o juiz, nada escapa dele. Qual é o instrumento do juiz lá no tribunal? Que ele usa depois de ouvir isso e aquilo, aquilo outro, depois de todo aquele trâmite legal. Qual é o instrumento que ele usa? O martelo. Eu gosto de assistir filme que tem esse tom, sabe? Gosto de assistir filmes que tem aqueles advogados de defesa, aqueles promotores. Eu gosto demais. Eu talvez, se não tivesse feito teologia ou história, talvez eu fizesse direito. É um curso que eu aprecio. Eu gosto desses filmes, sabe? Viajo, fica ali e tal, e tirando lições. Tem um martelo. Para alguns, o juiz dirá: condenado. Condenado. De modo imparcial, ele é imparcial. Para outros, o juiz dirá: perdoado. Perdoado. Agora veja só, estamos caminhando para finalizar.
quando nós o temos. Presta atenção como é importante, por isso desde o início eu estou alertando vocês. Quando nós o temos como Senhor e Salvador da nossa vida, como Rei e Deus da nossa vida, então o juiz se torna o nosso amigo, nosso defensor. Então o juiz tem a prerrogativa legal para nos justificar. Nos justificar. Ele tem o poder para perdoar os nossos pecados. Ele pode apagar o registro de dívida que consta contra nós e cravando como ele fez na história lá na cruz. Mas a questão é, estando à presença dele, o que você dirá? Quando ele bateu o martelo, condenado ou perdoado? Em qual das relações você se encontra? Naquela de inimizade ou naquela de amizade, de ser reconciliado com ele? Todos nós, indistintamente, somos pecadores e por isso nós seremos julgados pelos nossos pecados, todos eles. Todos teremos, irmãos, todos, absolutamente todos. Nós vimos na Bíblia isso. Todos teremos que comparecer perante o tribunal de Cristo. Todos estaremos perante o tribunal do Senhor Jesus para sermos julgados segundo as nossas obras. Sabe o que acontece? O Deus homem que foi para a cruz como servo sofredor, que se humilhou, que experimentou, que o cálice da ira de Deus foi derramado sobre ele, agora ele virá para julgar todos os seres humanos segundo as suas obras. Agora, duas coisas, e com elas eu termino. Primeiro, os que estão fora de Cristo, que não estão unidos ao Senhor Jesus, serão sentenciados à condenação eterna. Se você não está em Cristo, se você está fora de Cristo, se você estiver fora de Cristo, para comparecer perante o tribunal de Cristo, baseado nessa vivência da sua própria justiça ou da ausência da sua justiça, você será condenado. Não haverá escapatória. Não haverá escapatória. Segundo, os que estão em Cristo, os que estiverem em Cristo, os seus pecados já foram punidos em Cristo. Todos teremos que comparecer perante Ele. Mas quando Ele passar a página do livro, lá vai estar escrito se você está em Cristo ou se você não está em Cristo. Se você está em Cristo, a declaração é uma. Se você está fora de Cristo, a declaração é outra. Porque estando em Cristo significa que os nossos pecados já foram punidos. Um tribunal já foi instalado na terra, lá na cruz, lá no Gólgota. E lá, Deus o Pai sentenciou nossas mazelas nele. Por isso que não é sábio, não é inteligente adiar essa decisão para se encontrar com o Senhor Jesus, para se arrepender dos pecados e crer no Senhor Jesus. O pecador arrependido, ele já morreu com Cristo lá na cruz. Ele já morreu em Cristo. Ele já foi punido em Cristo. O seu pecado já foi penalizado no Senhor Jesus. O seu pecado foi apagado ou foi punido em Cristo Jesus, na carne do Senhor Jesus, na alma do Senhor Jesus. Portanto, quem estiver em Cristo, recebeu já a justiça de Cristo. Já foi creditada a justiça de Cristo, do Filho de Deus. E, portanto, a esses, o Senhor Jesus dirá: vinde benditos de meu Pai, e entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aos que não estiverem em Cristo, ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço, disse o Senhor Jesus. Em qual das relações você se encontra? De inimizade ou de amizade? Se você se encontra, diz: olha, do jeito que eu estou vivendo, isso significa que eu estou numa relação de inimizade. Eu quero te dizer a solução. Arrependa-se nessa noite. Creia no Senhor Jesus e você o terá como seu defensor, como seu advogado, como seu redentor, como aquele que já quitou a sua dívida definitivamente. E o que resta a você é experimentar a declaração que diz: agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão
em Cristo Jesus, o Senhor. Queira ficar em pé, por favor. Coloque a sua vida diante de Deus. Meu maior temor quando a gente tem uma mensagem incisiva, quanto esta, à luz da Bíblia, é que você volte para casa com muita informação, mas sem uma tomada de decisão. Essa é uma noite de decisão. O Deus que é soberano, que escolhe, é o Deus que não crê por você. Deus não se arrepende por você, embora o arrependimento e a fé seja a dádiva dele, mas é você que exercita a fé gerada por ele mesmo. Então creia, arrependa-se. Senhor Deus, eu coloco nas tuas mãos essas pessoas que aqui estão. Aqui há ovelhas do Senhor, do teu pastoreio. E há pessoas que adentraram aqui nessa noite, que conquanto convivendo conosco, ou talvez sendo esta noite a primeira vez estando aqui conosco, ainda não experimentou a bondade salvadora do Senhor nosso Deus. Que nessa noite haja salvação, haja reconciliação, restauração. Nós te pedimos isso e o fazemos em o nome do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Aquele que é o prometido, aquele que é o Cordeiro, aquele que é o Senhor, aquele que é o Salvador, aquele que é o sacerdote, aquele que é o Deus que se encarnou, aquele que é manso e humilde de coração, aquele que é Rei dos Reis, aquele que é o justo juiz, que há de julgar diante do seu tribunal de glória e graça e justiça todos os homens, indistintamente. Oramos em o nome dele. Eu quero convidar o Néder para a gente cantar um hino. O hino 297. 297. Alguém aí no Data Show para projetar? É conhecido. É conhecido porque falar que Jesus é o juiz é preciso falar que ele vai voltar. E é preciso falar que nós estaremos perante ele por conta da graça bendita do Senhor Jesus. Everson, queira estar aqui já comigo. Também já convido o Caio, se estiver presente, o jovem Caio, presidente da nossa mocidade, para estar aqui, para a gente otimizar o nosso tempo.